Qual é a importância que o AS tem na nossa vida? O AS é uma medicação que já foi descoberta e que vem sendo usada há algumas décadas aí. Acho que já vai perto de uma centena de anos aí, para formulação industrial e venda como produto farmacêutico, porque na verdade as suas propriedades já vêm de muito mais tempo, né? Que é o ácido acetil salicílico, que é o AS ou a aspirina, eles são produto parte extraído da casca do salgueiro e já vem sendo usado há muito mais tempo por conta de suas conhecidas propriedades contra a inflamação. Então, de décadas e décadas do século passado, do século de 1900, já se usava o AS, o ácido acetil salicílico, para tratar diversos tipos de inflamação. E somente de cerca de 30 ou 40 anos para cá, aproximadamente 30, 35 anos para cá, foi que se descobriu, por meio de estudos, que a utilização do AS poderia prevenir a ocorrência de infartos. Então, a partir de então, a gente tem estudado e os estudos têm corroborado cada vez mais a função do AS como medicação protetora para o risco protetora para novos eventos, para a ocorrência de infarto ou então de AVC do tipo isquêmico. E aí, de maneira que a droga hoje, a medicação hoje, ela está estabelecida na comunidade científica como uma medicação que previne a ocorrência de infartos naquelas pessoas que têm um risco aumentado, em especial aquelas que já tiveram, né? Lógico que a gente sempre faz esse alerta, e você mesmo fez o alerta aí antes da gente entrar no ar, de que muitas vezes as pessoas fazem uso de determinadas medicações sem um acompanhamento adequado, e isso também pode trazer prejuízos, porque ao mesmo tempo nós não vivemos de verdades eternas, né? Na medicina, onde a gente tem um volume, um montante de estudos que se avoluma a cada dia, a gente não tem verdades eternas. A gente vai estudando e vai descobrindo fatos novos sobre aquilo que nós estamos vivenciando e sobre as nossas práticas. Então, o que aconteceu foi que desses 30 anos para cá, nós começamos a entender e descobrir que o uso do AS ajudava e prevenia a ocorrência de infartos, e aí desde então começou-se a acreditar que valeria a pena fazer AS para todo mundo. Então, numa empolgação da comunidade, dos profissionais de saúde, de tentar evitar que as pessoas tivessem um infarto, a gente começou a acreditar em determinado momento que valeria a pena fazer AS para todo mundo. Então, qualquer um que tivesse 20 anos, 30 anos de idade poderia tomar o seu comprimido de AS, porque estaria prevenindo a ocorrência do infarto. Quando, na verdade, a gente sabe que nenhuma medicação ou nada que você faça em excesso vai lhe produzir algum benefício a longo prazo. Então, a gente sabe que, se por um lado o AS ele reduz esse risco de infarto ou de AVC, ele aumenta o risco de sangramento no estômago, de gastrite, de úlcera, certo? E às vezes até de alguns sangramentos mais graves, como, por exemplo, o sangramento cerebral, o AVC hemorrágico. Então, ele previne uma forma de AVC, previne o infarto. A gente descobriu, inclusive, também de algumas décadas para cá, que ele também tem o potencial de prevenir o aparecimento de câncer de colo, certo? Câncer de intestino grosso. E, em função disso, a gente sempre tem um olhar mais atento para aquelas pessoas que têm um risco maior de desenvolver essas doenças. Mas, ao mesmo tempo, a utilização dessa medicação numa pessoa que não tenha um risco, que não tem um risco próprio que vale a pena, pode trazer apenas o malefício da medicação. Então, ela pode não se beneficiar de nada e, ao mesmo tempo, se prejudicar com uma úlcera, ou com sangramento, ou com a piora de uma gastrite. Ok, a pergunta vem de Douglas, lá da cidade de Jardim de Piranhas. Douglas, bom dia, pode ficar à vontade com a sua pergunta aqui para o Dr. Wander Weyden. Bom dia, Marcos. Bom dia, doutor. Aí. Eu queria saber, suplementos causa infarto? Suplemento de musculação?
Bom dia, Douglas. Essa pergunta é uma pergunta muito interessante. Olha, veja só. Primeiro, essa aglomeração genérica de suplementos para musculação, ela engloba uma série uma série de produtos, tá certo? Que são utilizados para o treino. Existem aquelas formulações pré-treino, existem os termogênicos, tem uma série de produtos que tem essa utilização para reforço, para auxiliar no ganho de massa muscular, auxiliar na perda de peso. O que a gente tem que verificar direitinho é se esses suplementos, eles têm alguma substância que possa produzir problemas no coração. No geral, elas não são causadoras de infarto. É difícil você imaginar que um suplemento contém alguma substância que ela em si vai causar um infarto. Isso a gente falando em termos de população geral. Agora a gente precisa estar atento ao conteúdo desse suplemento. Muitos deles contêm alguns hormônios, como por exemplo o hormônio da tireoide, eles acrescentam porque aumentam o metabolismo, mas isso não é um efeito benéfico e isso pode prejudicar o coração das pessoas que estão fazendo uso disso. Muitos desses suplementos têm altas doses de cafeína, por exemplo, que aumentam o risco de arritmias, pode aumentar a pressão e aí por conta desses outros fatores, em alguns raros casos, pode até levar à ocorrência de infarto sim. Mas de modo geral, não quer dizer que você tomar o suplemento, você vai estar correndo o risco de ter um infarto de modo imediato. Agora procurem sempre observar qual é o conteúdo desses suplementos, se eles não têm nada escondido, tentem se informar muito mais do que a própria tabela nutricional informa, porque veja em sites da internet, procure informações com os colegas para saber se já tem algum histórico, algum caso diferente, porque muitas vezes eles não colocam isso na tabela nutricional, porque nem podem, e aí às vezes a substância vem escondida dentro e acaba produzindo esses efeitos. Então, tenha o cuidado de verificar qual é o conteúdo, esses preparados que são utilizados quando contém cafeína, ou se você viu o nome levotiroxina, que é o hormônio tireoidiano, eles aumentam o risco de dar alguma complicação no coração e seria bom evitar a utilização especificamente desse tipo de produto. A nossa ouvinte Elizabeth, ela pergunta, quem tem doença de Chagas pode tomar o AS? Olha, essa pergunta é muito interessante, né? Porque a gente tem que fazer a correlação de onde é que a gente usa o AS e se a doença de Chagas ela se inclui nisso. A doença de Chagas é uma doença inflamatória, na verdade, que vem depois de uma infecção, que é a infecção pelo protozoário que causa a doença de Chagas. E que é causado, por sua vez, pela picada do inseto barbeiro. A doença de Chagas, especificamente, o que ela faz no coração é produzir insuficiência cardíaca. Então, ela faz com que o coração cresça, que ele se dilate e ele não consiga mais bombear adequadamente. A função do AS, ela é primordialmente no coração de evitar a formação de trombos ou a formação de coágulos, certo? Que não é uma forma de adoecimento da pessoa que tem a doença de Chagas. Então, quem tem a doença de Chagas não adoece por obstrução das artérias. Não entopem, popularmente a gente chama de veias, mas na verdade são artérias, não entope as artérias. Então, as coronárias não vão estar ocluídas porque você tem a doença de Chagas. Agora, se a pessoa, além da doença de Chagas, ainda tem outros fatores de risco para a doença coronariana, ou até mesmo, num caso extremo, a pessoa teve a doença de Chagas e, além disso, ainda teve uma obstrução, né, tem angina, tem doença de Chagas com angina, tem doença de Chagas e teve um infarto, aí ela vai fazer o uso do AS, mas não porque tem a doença de Chagas, e sim porque ela tem a outra doença que obstruiu as suas artérias, e aí a utilização do AS, ao evitar a formação de coágulos, popularmente a gente conhece isso como afinar o sangue, né? Normalmente é assim que a gente diz no termo mais coloquial. Por afinar o sangue, ele vai evitar a oclusão ou o fechamento dessas artérias. Mas correlação direta entre o Chagas e o AS não tem. Se a pessoa tem apenas a doença de Chagas e não tem mais nada no coração, ela não tem indicação de uso de AS. A nossa ouvinte Márcia, ela coloca aqui o seguinte, esse período de grande calor pode causar dores de cabeça e na nuca, né?
E ela pergunta se pode tomar o remédio AS para esse fim uma vez ao dia quando ela estiver com essas dores. Ela percebe que tanto no ano passado como esse ano está acontecendo a mesma coisa, dores de cabeça pelo excesso de calor. Nesse caso, o AS resolveria? Pois é, o AS é uma medicação, como eu falei no começo, ela tem essa propriedade anti-inflamatória que foi descoberta antes da propriedade dela de evitar o infarto. E essa propriedade anti-inflamatória dela, ela só vem quando ela tem uma utilização em doses muito maiores. Para você ter uma noção mais ou menos, para os nossos ouvintes terem noção, a dose média que a gente utiliza de AS para prevenir infarto varia de 81 a aproximadamente 162 miligramas. Em raríssimos casos, a gente chega a doses mais altas de 200 ou até 300 miligramas de uso do AS. Para você ter um efeito de passar a dor de cabeça ou então prevenir ou evitar a formação da dor de cabeça, da enxaqueca, normalmente as doses são um pouco mais altas. Você começa a partir de 300 miligramas. Então, o potencial, quando você começa a tomar essas doses mais altas, de 300 miligramas, de 500 miligramas, o potencial de você produzir um efeito irritativo no estômago é muito maior. Então, de um modo geral, eu diria para ela que existem outras medicações que tratam melhor a dor de cabeça, medicações, inclusive, de utilização sem a necessidade da prescrição médica, como, por exemplo, a dipirona, o paracetamol, que são medicações para dor, são analgésicos que têm um potencial melhor sem ter os efeitos colaterais do uso do AS, que seria a irritação do estômago. Vou deixar aqui os estúdios do bairro Paraíba, vamos até o bairro Samanaú, onde quem faz a pergunta é o nosso ouvinte Eloy. Eloy, bom dia, qual a sua pergunta para o cardiologista Wander Weyden? Bom dia. Eu gostaria de saber se quem teve AVC pode continuar tomando aquele Somalgin Cardio. Obrigado, Eloy, por sua participação. Bom dia, Eloy. Essa excelente pergunta para você e um abraço para o pessoal aí do Samanaú. Então, deixa eu te dizer, Eloy, quem teve AVC pode continuar tomando, o que depende do tipo específico de AVC. O que você tem que procurar ver aí na história, se você está perguntando especificamente com relação a algum familiar, um conhecido, um vizinho, você tem que procurar a história aí dessa pessoa para saber se ele teve o AVC do tipo isquêmico, que é geralmente por formação de coágulo, ou AVC do tipo hemorrágico, que é por sangramento, certo? O AS, que é essa medicação que você falou aí, que o Somalgin Cardio é uma das formas de apresentação, é de um dos laboratórios que produz o AS. O AS, ele previne a ocorrência de novos AVCs e ele deve ser utilizado quando o paciente teve o AVC do tipo isquêmico. Então, se ele teve o AVC isquêmico, deve constar da prescrição dele a utilização do AS. Se não do AS, pelo menos de um substituto do AS, como a gente tem utilizado outras medicações como o clopidogrel, por exemplo, que substitui o efeito do AS naqueles que têm uma irritação do estômago maior, certo? Se o AVC foi hemorrágico, aí é o contrário, aí ele não pode fazer a utilização, porque como a gente já falou, o AS afina o sangue, ele aumenta o risco de sangramento, então se ele teve o AVC do tipo hemorrágico, ele tem que interromper a utilização do AS, no caso do Somalgin. O nosso ouvinte José Rubens Oliveira está pedindo para que você faça, doutor, um comentário a respeito da seguinte colocação: oscilação da pressão arterial, às vezes elevada, ocorrendo em pouco espaço de tempo e uma baixa considerada. Eu acredito que ele deve estar se referindo a algo que acontece com ele, né? Certamente. Essas oscilações da pressão é muito interessante. A gente teria que ver para onde oscila, porque nós temos realmente casos de oscilação da pressão, quando a gente vê mapas de pressão arterial do paciente que está com a pressão, por exemplo, de 12/8 e daqui a 20 minutos ou daqui a 1 hora a pressão está em 19/10. E isso de fato é uma oscilação da pressão e depois daqui a mais 2 horas, não é uma coisa de 5 em 5 minutos, né? Daqui a mais 2 horas no mapa de pressão você verifica e essa pressão de 19/10 ela caiu para 8/7 ou 8/4, e aí teria uma baixa considerável. Essas oscilações de pressão, elas podem acontecer em função de uma série de
de causas, tá certo? As mais das vezes são sensibilidade do paciente a movimentos do corpo. Por exemplo, você está deitado, a sua pressão é 1. Quando você se levanta, a tendência é que a pressão ela diminua um pouco nos primeiros minutos. Isso pode acontecer. Se você passa muito tempo sem ingerir líquido, diminui o volume de sangue no corpo, pode acontecer de você ter uma pequena queda de pressão, mas não essas oscilações tão grandes assim. E isso geralmente acontece nos períodos de sono, no sono da tarde. A gente observa em alguns pacientes que no sono da tarde a pressão tende a cair um pouco e no sono à noite ela também tende a cair. E os picos de pressão, por sua vez, estão relacionados a atividades físicas. Às vezes você sobe 2 andares de escada mais rápido, chega até um pouco ofegante lá em cima, e a pressão, a gente sabe que nesses momentos a pressão tende a subir um pouco mais. Ou então consumiu, sem dever, consumiu uma alimentação que estava um pouco mais salgada, ou então fez uma ingestão de bebida alcoólica no dia anterior, ou então teve um estresse agudo. E isso daí são fatores que podem fazer essa oscilação. Se existe oscilação nesse nível, a pressão está em 12/8, e de repente sobe para 16, 17, 19, e depois cai algumas horas depois para 8/4, 7/4, alguma coisa pode estar errada realmente no coração. Agora, se a pressão está 19/10 e daqui a 5 minutos ela está 8/4, há muito mais chances de que isso se trate de erro de medição, porque às vezes o que pode acontecer é isso, é erro de medição, principalmente daqueles aparelhinhos que a gente faz medição de pulso. Pode acontecer erro de medição, principalmente se você não está sentindo nada. Não estou sentindo nada, de repente minha pressão está 19, de repente 15 minutos depois, 10 minutos depois, ela está 8/4, e isso pode acontecer. E por último, ainda tem uma coisa a falar a respeito disso. Essas são oscilações verdadeiras, onde você há um incremento muito grande da pressão de 30%, 40%, 50%, às vezes mais, da pressão arterial. Pequenas oscilações da pressão, elas são comuns. Na verdade, elas são a regra, certo? Na verdade, a gente até informa isso para os pacientes, que a cada batimento do nosso coração, e o coração bate 60 a 100 vezes por minuto, a cada batimento do coração, o nosso coração ele gera uma pressão diferente. É óbvio que essa pressão ela oscila um pouco. Então, se a gente fosse destrinchar os números, ela poderia ser, por exemplo, 12,1 por 8,3. Aí, no próximo batimento, ela seria 12,5 por 7,9 e depois seria 11,6 por 8,2. A cada batimento você gera uma pressão diferente. Então essas oscilações, se ele está se referindo a algumas oscilações que são pequenas, por exemplo, eu meço a pressão dá 11 por 7, depois eu meço dá 12 por 8, depois eu meço dá 11 por 7 de novo, depois eu meço dá 13 por 8. Essas são absolutamente normais, tá certo? Isso faz parte da nossa fisiologia do dia a dia, de responder às demandas que o nosso corpo exige. A nossa ouvinte Malu pergunta, ela coloca o seguinte: a minha mãe já teve a crise do AVC 3 vezes. Ela toma, me ajuda aí, Fluxon, certo, bisulfato, certo. Bisulfato de clopidogrel de 75 ml. Ela pode tomar também o AS ou já está de bom tamanho? Não, o clopidogrel normalmente ele é feito em substituição ao AS em alguns pacientes que tem essa recomendação, esse perfil. Então, se ela está fazendo uso do clopidogrel, no geral a gente verifica que a associação de AS com clopidogrel, ela aumenta o risco de sangramento sem aumentar a prevenção de novos eventos. Então, com exceção específica de alguns pacientes de alto risco de ter infarto, principalmente aqueles que fizeram angioplastia e colocaram stent. E esse sim tem que fazer uso de AS e de clopidogrel, ou pacientes que tiveram infarto recente. Mas para os que tiveram AVC, normalmente de longo prazo a gente pode utilizar um ou outro, e o clopidogrel substitui. Margarida Maria pergunta: já indicaram para ela o AS para má circulação? Foi a indicação correta? Olha, o AS, a gente sabe que ele diminui a ocorrência de formação de trombos, mas principalmente de trombos arteriais. A gente não tem a comprovação científica ainda de que o AS ele realmente atua nesses casos, como a gente fala, de má circulação, porque aí primeiro a gente teria que estabelecer o diagnóstico correto, se trata de um problema de circulação arterial ou de circulação venosa. Às vezes é varizes, por exemplo, e o AS ele não tem um efeito sobre as varizes. Então, o que precisa ser avaliado é qual é o problema de circulação que ela tem, para saber se existe uma indicação. Quando é obstrução de artéria, aí você até poderia utilizar, ela tem até o sentido de ser utilizado, mas se for um problema venoso, de varizes, normalmente não tem muito efeito o AS. A nossa ouvinte quer saber como usar o AS para se prevenir. Tem que ser diariamente?
O AS ele tem um efeito que só dura 7 dias. Então, porque o AS ele bloqueia a atuação das plaquetas do nosso corpo. E as plaquetas do nosso corpo, elas se renovam a cada 7 a 10 dias. Então, se você toma um comprimido de AS agora, você vai ter um efeito agora, mas daqui a uma semana, esse efeito ele já passou. Então, você tem que tomar hoje para prevenir até a semana que vem. Tomar amanhã, que é sexta-feira, para prevenir a da sexta-feira da semana que vem. E assim, continuamente. Então, a utilização do AS nessa forma de prevenção, ela deve ser contínua. Ok, só para finalizar, tem uma pergunta aqui da nossa ouvinte, ela mandou logo cedo. Sinto às vezes que o meu coração dá uma batida forte vindo do meio do peito, como se fosse acelerar, mas não acelera. É uma batida forte que passa rapidamente. O que é que pode ser? Provavelmente, essa é uma queixa que alguns pacientes têm, que é sentir a pancada forte do coração sem necessariamente estar acelerado. Isso também é uma forma de arritmia, certo? É interessante que seja investigado. A maioria delas, felizmente, são benignas, certo? Dependendo do conjunto de sintomas e do que se verifica em exames complementares, a gente pode introduzir medicações ou fazer investigações adicionais. De um modo geral, são arritmias benignas, mas seria interessante que ela verificasse melhor, principalmente se isso é de ocorrência muito frequente. Todo dia ela tem ou incomoda bastante, para que a gente possa auxiliar de um modo geral. Mas essa queixa geralmente está associada à presença de arritmias. Arritmias rápidas, curtas, que no geral não causam maiores problemas. Mas para saber de fato isso, seria interessante ela avaliar melhor.